Vazou tudo! Boto se reúne com agente de Luiz Henrique em Porto Alegre. Flamengo começa a enviar proposta ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Carrascal está de volta ao time. E Lucas Paquetá segue fora. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, hein? Vai pra cima deles, Mengo! Logo mais tem Flamengo e Internacional em Porto Alegre. O Flamengo, inclusive, divulgou a agenda. Às 11 da manhã tem ativação muscular, meio-dia almoço, 16 horas lanche reforçado, 17h25 saída para o estádio, 17h50 chegada prevista ao Beira-Rio, 19h30 Internacional e Flamengo, a bola rola nesse horário, 22h30 saída para o aeroporto, 23h50 voo de Porto Alegre para o Rio e a chegada aqui à cidade maravilhosa prevista para 1h40. O Flamengo que deve ter mudanças para esse duelo contra o Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, isso porque o técnico Leonardo Jardim conta aí com os retornos de De La Cruz e Carrascal. Lucas Paquetá ainda segue fora. O Ortiz está recuperado da lesão na coxa direita, sofrida na rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Ele já está disponível, viajou, está lá junto com o grupo. Assim como De La Cruz, que não atuou os últimos jogos do Flamengo desde o final da Copa do Mundo. Outro que está à disposição é Jorge Carrascal. Colombiano, esteve com a seleção e não foi utilizado. Ele se apresentou com boas condições físicas, mas precisou cumprir aí 2 jogos de suspensão impostas pelo STJD. O provável Flamengo para encarar o Internacional: Rossi no gol, Varela Royal na direita, Vitão e Léo Pereira na zaga, Alexandro na esquerda, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Os desfalques continuam sendo aí os 3 jogadores: Luiz Araújo, com lesão no joelho esquerdo, Plata, que tem aí uma tendinite no joelho direito, e o Lucas Paquetá, esse aí já está recuperado, mas ficou no Rio de Janeiro, está sendo preparado para o jogo contra o Cruzeiro. Olha, gente, vazou aí uma imagem na noite de ontem, início da madrugada ali, do José Boto, diretor de futebol do clube, com um dos agentes de Luiz Henrique, lá no hotel em que serve de concentração para a delegação rubro-negra em Porto Alegre. O William é um dos agentes do Luiz Henrique, Inclusive, quem fez a imagem aí, o registro da primeira imagem, foi o repórter Gabriel Orfon, dos canais Paparazzo Rubro Negro, viralizou, a gente até postou nas nossas redes, o William contando a história aqui para vocês. O Flamengo tem interesse no Luiz Henrique, atacante do Zenit. O Flamengo não fará loucuras. O projeto do Flamengo é ter Luiz Henrique em 2027. Só que como a gente trouxe ontem a informação, o Flamengo está tentando entender se pode aproveitar uma excelente oportunidade de mercado e antecipar essa contratação de 2027 para agora. Mas antes de mais nada, o Luiz Henrique tem um empresário que lida diretamente com o Zenit e tem um agente que faz a ponte, e que tem contato direto com o empresário, eles trabalham em conjunto. O William é irmão do Vitão e mora em Porto Alegre e já estava aguardando o José Boto no hotel lá que serve de concentração. São 2 funções diferentes. Agentes fazem ponte, escutam possibilidade e possíveis ofertas, além de outras funções relacionadas ao atleta. Isso, no máximo, é o Boto querendo entender qual é o modelo de negócio, onde que o Flamengo pode atacar, qual a possibilidade do Flamengo trazer o Luiz Henrique agora, nesta janela, se ele topa jogar no Flamengo, apresentar algum tipo de projeto, de valor, de salário e tudo mais. O Flamengo tem essa capacidade financeira e pode evoluir para tentar uma contratação. Mas esse vídeo, gente, que vazou na noite de ontem, não tem nada demais.
É o Boto conversando com o William, que é irmão do Vitão, que mora em Porto Alegre, que é agente do Luiz Henrique. Assim, o Flamengo não fez uma proposta, não é que o Flamengo vai contratar o Luiz Henrique agora nessa janela, é preciso o torcedor ter calma. Eu vi muita gente postando assim, ó, olha aí, o Flamengo se reunindo com o empresário do Luiz Henrique, vai acontecer, vão fechar negócio, pode comemorar, Luiz Henrique virá ao Flamengo. É preciso ter calma e segurar um pouquinho a ansiedade e também a emoção. O principal empresário do Luiz Henrique é o Júnior Mendonça. Ele é que manda e desmanda na carreira do brasileiro, né? Inclusive ele que fala a língua dos russos, ele lida diretamente com o Zenit. O Júnior é empresário também do Wendel e intermediou inclusive a ida do Gerson ao Zenit, né? O Zenit naquela de negociar com o Flamengo falou, não quero negociar, não tem negócio, se quiser leva, paga a multa. Eles pagaram a multa. E o Júnior Mendonça, que é um empresário direto do Luiz Henrique, ajudou o Zenit a pagar a multa ali para ter o meia Gerson. Agora, é fato que o Flamengo tenta se aproximar do Luiz Henrique. As conversas estão acontecendo, pelo menos contatos iniciais foram feitos. Quem falava assim, isso é uma utopia, o Flamengo não vai trazer o Luiz Henrique, não vai nem sentar para conversar, porque já está investindo muito no Almada. Primeiro de tudo, o Luiz Henrique ele foi oferecido ao Flamengo no início do ano. Esse é um ponto. E isso antes de Copa do Mundo, de tudo mais, e o Zenit estipulou um valor de 40 milhões de euros. O Flamengo tinha acabado de pagar esses valores no Lucas Paquetá e não iria pagar os mesmos valores em outro jogador. Como diz o Boto, o Flamengo não é um poço infinito de petróleo. E agora, as conversas iniciais estão de fato acontecendo entre Flamengo, na pessoa do diretor de futebol, José Boto, e um agente do Luiz Henrique, que é o William, que é o irmão do Vitão. O Flamengo está certíssimo, na minha opinião, de ir atrás do Almada e também do Luiz Henrique. Tem condições de fazer esse investimento. Vários jogadores do elenco estão aí com a idade avançada e eu penso da seguinte maneira: o Flamengo, se conseguir trazer o Almada, ele pode ser o sucessor do Arrascaeta num processo médio a longo prazo. E se o Flamengo conseguir trazer o Luiz Henrique, ele será o sucessor do Bruno Henrique num processo médio a longo prazo. É o Flamengo tentando rejuvenescer o elenco e contratando grandes jogadores. Uma contratação do calibre do Luiz Henrique é de parar o Brasil, né? Seria uma das maiores contratações aí de um clube brasileiro, porque o Luiz Henrique está valendo 40 milhões de euros, pode não ter mercado em grandes clubes da Europa, mas tem clubes da segunda prateleira, né? O jogador quer voltar, isso pesa demais. Querendo ou não, tem a concorrência do Botafogo, né? O jogador tem um carinho muito grande pelo Botafogo, conquistou tudo em 2024. O Botafogo está em cima, está na parada. Então, tudo isso, né? Tudo isso envolve aí, né, a dimensão de uma possível contratação do Luiz Henrique. O Flamengo está fazendo a parte dele. Já deu entrada, já deu início, né? Já iniciou o bate-papo lá. E o Boto ficou até irritado quando o Orfão estava gravando lá. Ele pediu para o segurança tirar. Tira lá. Se não fosse nada demais, poderia filmar e tal, enquanto casual, né? Para falar da vida, para falar do futebol. Tem caroço nesse angu. A gente só não consegue aqui cravar se o Flamengo está tentando a contratação do Luiz Henrique agora, nesta janela, ou se está amarrando alguma coisa para 2027. Repito aqui, essa foi a nossa informação no início de 2026. No início desse ano, eu falava, o Luiz Henrique é o grande sonho do BAP, mas é uma contratação que o Flamengo está costurando para 2027. Tá? Inclusive o BAP falou ao Charla Podcast que o desejo, o sonho do Luiz Henrique era a Inglaterra. Não aconteceu. Ele não se deu bem na Copa. Então tudo isso mudou. O Flamengo pode antecipar essa contratação de 2027 para agora. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.
nos próximos capítulos de tudo envolvendo o Luiz Henrique. Falar agora de Almada, né? O Atlético de Madrid e o Flamengo já começaram a conversar sobre a proposta. O Flamengo já prepara o envio dessa proposta oficial, essa proposta que vai chegar por e-mail lá para os espanhóis. O empresário do Almada vem conversando com o Boto através de videoconferência, porque ele ainda está na Argentina. O negócio está andando e, de acordo com uma fonte de dentro da diretoria, a demora ela é considerada normal numa negociação desse porte. Contratações de atleta desse nível envolve aí uma série de detalhes contratuais, como forma de pagamento, cláusulas, garantias, metas, premiações e questões relacionadas aos agentes, o que torna o processo mais complexo. O Atlético de Madrid confia no Flamengo, negocia com o clube rubro-negro de olhos fechados, mas um contrato desse tamanho leva tempo. A gente vem sempre explicando aqui todos os dias. Só que o Flamengo já iniciou o envio desse contrato, né, que é uma proposta oficial pelo Thiago Almada. A única que o jogador tem é a do Flamengo. Não tem clube da Europa, não tem River Plate. River Plate, inclusive, saiu da parada. O clima dentro do Flamengo sobre Almada é de muita tranquilidade. E a expectativa da diretoria é de que a negociação seja concretizada em breve. Aliás, o Flamengo tem até o dia 8 de agosto para enviar nomes para a fase mata-mata da Libertadores da América. Mas muito antes disso, o Flamengo vai resolver essa questão aí do Almada e das outras duas frentes. Tem um ponta e tem um atacante que vão chegar, pelo menos o Boto prometeu isso. O Flamengo está com essas três frentes, negociando esses três jogadores, não somente o Almada. O Flamengo está dando uma certa prioridade porque é uma contratação maior, né? Então, natural que isso aconteça. E o Flamengo evita aí, né, o vazamento de informações para reduzir a pressão para um fechamento imediato e permitir que a negociação siga seu curso natural. É isso, gente. É do game, é do jogo, faz parte. Uma negociação dessa, vocês já viram aí, negociação durar 2, 3 meses, 4 meses, novelas que foram chatas, mas algumas tiveram finais felizes, outras não tiveram. É uma negociação, isso aí acontece. O Almada, nesse momento, está na Argentina, passando seus últimos dias de férias e vai para a Espanha resolver os trâmites finais aí, essa questão de mudança e tudo mais, trazer a família para o Rio. E aí depois o jogador terá a liberação por parte do Atlético de Madrid para realizar exames no Flamengo e já ficar em definitivo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like ou o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping, o Shopping do Rafla. Você pode adquirir o seu produto agora, sem sair de casa, e você recebe aí na velocidade da luz. São as maiores lojas de e-commerce do país. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui pro nosso canal. Gente, prometo que volto ainda hoje com muitas informações e novidades do nosso Mengão. Aquele vídeo pré-jogo que você já conhece. Daqui a pouco a bola rola. Tem Flamengo e Internacional, 7h30 da noite. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!